O senhor disse aí que Jesus ele veio como cordeiro e não como carneiro, e há uma diferença. Qual a diferença entre cordeiro e carneiro? Grande, grande. Eu quero até aproveitar o ensejo e dizer que os filhos de Joseph Smith, o fundador dos Mormons, os élderes, eles proferem com veemência e impetuosidade que Jesus era bígamo, polígamo, isso é apregoado, né, pelos filhos de Joseph Smith, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. E eles dizem que Maria Madalena era uma das mulheres de Jesus, que as duas irmãs de Lázaro também, isso é apregoado por eles. Uma mentira miserável, sem nenhuma lógica. Até porque Jesus, ele nunca foi carneiro, ele sempre foi cordeiro. E qual é a diferença? Cordeiro é filho de carneiro e filho de ovelha, mas é cordeiro. Ele vai deixar de ser cordeiro? Vai. Quando? Quando ele enamorar, quando ele conhecer uma ovelha, quando tiver relação sexual. Ou seja, cruzou, na linguagem matuta, cruzou. Emprenhou emprenhou a ovelha, virou carneiro. Como, por exemplo, frango. No dia que ele cantar, deixou de ser frango, virou galo. Entendeu? Resumindo, garrote. No dia que ele cruzar, virou boi. Então, cordeiro, no dia que ele cruzar, deixou de ser cordeiro, virou carneiro. Então, todo cordeiro um dia chega a ser carneiro, se porventura não morrer antes de cruzar. Então, Jesus não é chamado de carneiro. Ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Ele nunca conheceu mulher. Isso é mentira dos filhos de Joseph Smith. Uma mentira diabólica. Jesus é o Cordeiro de Deus e não o Carneiro de Deus. Então isso leva a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons, a ser uma seita. Mas é uma seita. Não só por isso. Não só por isso. Pela mensagem mentirosa. E Joseph Smith diz que Moroni, o anjo Moroni, apareceu a ele e levantou ele como o profeta que vai dar prosseguimento às mensagens que Jesus não completou e ele é que vai completar. É uma seita diabólica, satânica, demoníaca. Os mormons é uma seita diabólica. Ponto final. E as pessoas que congregam, que eles estão levando um público, eles saem evangelizando de 2 em 2. Então, tem pessoas que estão fazendo parte desta igreja, entre aspas, né? E essas pessoas que estão congregando, está sendo doutrinada para ir para o inferno ou o Senhor terá misericórdia deles pela ignorância? Amado, ninguém será salvo pela ignorância. Segundo a Bíblia, será salvo pela fé. A sua fé está voltada para quem? Por isso está escrito. A Bíblia nos revela, Apocalipse capítulo 20, juízo final, está escrito. Todos, desde Adão até a última catástrofe, diante do trono, serão julgados. E vai abrir os, plural, livros. E vai ter gente que saiu do inferno para ser julgado, que não vai constar nada, segundo a Bíblia, nada naqueles livros. Uai, então estão salvos? Vamos ver. Mas por quê? Porque eram quase crentes, fiel, de um caráter ilibado, mas o pior pecado foi cometido. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida não aceitou Jesus. Então, aceitar Joseph Smith não é Jesus. Então eles vão para o inferno. Por quê? Porque o próprio Jesus diz, vocês erram. E erram muito. Por quê? Porque não examinam as Escrituras. Se examinar as Escrituras, vai saber que é ela que de mim testifica. Então, quem vai para o inferno, vai porque quer. Porque se deixar de seguir Joseph Smith,
e seguir as Escrituras, o nome será escrito no livro da vida.